Então, mais uma vez, bom dia a todos. Agradecendo sempre a oportunidade de estar com vocês, de contribuir com a divulgação do Espiritismo, do Evangelho. É uma alegria muito grande estar nesta casa. Começamos com uma pequena prece, apenas para acerenar o nosso mundo íntimo, de maneira a nos colocarmos em sintonia com as boas vibrações que os benfeitores espirituais já estão nos proporcionando. A nossa postura é de agradecimento a Deus pela bênção deste novo dia, pela oportunidade deste encontro, onde buscamos compreender um pouco mais dos ensinamentos do Evangelho, a fim de tentarmos, cada dia mais e melhor, colocarmos em prática na nossa vida. Agradecemos pela companhia dos amigos espirituais, que já estão mobilizando todos os recursos necessários para o nosso equilíbrio. A oportunidade de encontrarmos amigos tão queridos ao nosso convívio espiritual. Que saibamos aproveitar este dia num ambiente de muita paz e harmonia entre todos nós, nos dois campos da vida. Que assim seja, Senhor. Quando nós viemos aqui em dezembro, nós encerramos o ano na nossa tarefa nesta casa, falando sobre Jesus. E iniciamos, agora em janeiro, novamente falando sobre Jesus. Nunca será demais falar sobre o Mestre. E nós terminamos 2019 trabalhando com o capítulo 5, onde Kardec trata das aflições da vida. E são muitas as aflições da vida. Por isso, este capítulo, o capítulo 5, é o mais extenso do Evangelho. Mas Allan Kardec coloca no capítulo seguinte, o capítulo 6, a solução para as aflições da vida, o Cristo Consolador. Portanto, iniciamos este ano com um novo capítulo, falando sobre Jesus Consolador. Este capítulo, ele é bem mais curtinho que o anterior, mas... primeiro tem que ligar, né? Senão não funciona. Mas o conteúdo bastante profundo. Instruções de Kardec são apenas duas. O jugo leve, que nós vamos trabalhar hoje, e o Consolador Prometido. Instruções dos Espíritos, no caso, é apenas instruções de um único Espírito, que se identifica como Espírito de Verdade, falando sobre o advento do Espírito de Verdade. Então, talvez a gente termine mais rapidamente. Hoje, nós vamos trabalhar somente com o jugo leve. Kardec escolheu esta passagem do Evangelho de Mateus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Levante a mão quem não está se sentindo aflito e nem sobrecarregado. Só que nós iniciamos o ano com um convite, um amoroso convite, um convite de Jesus. É o convite mais sublime do Evangelho, quando ele diz estas palavras: vinde até a mim. Ou seja, a ação tem que partir de nós. Ele não diz assim, olha, fica aí no seu cantinho que daqui a pouco eu chego. Não. E essa ação partindo de nós significa que nós precisamos nos mobilizar interiormente, intimamente. Nós vamos ver as explicações de Kardec e compreender principalmente também qual é o significado da palavra jugo. Kardec diz assim, até os comentários de Kardec também são bem curtinhos. Todos os sofrimentos
misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados. Claro que ele resumiu todos os sofrimentos nessas designações. Encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, todos os sofrimentos, todas as aflições da vida encontram consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que através dos ensinamentos dos bons espíritos da doutrina espírita, nós conseguimos compreender melhor o que significa esta fé no futuro, o que esse futuro nos reserva e como confiar na justiça de Deus, de que maneira esta justiça se expressa. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Vejam bem, gente, esse convite de Jesus é para todos vós. É só para mim? Ele está se dirigindo a bilhões e bilhões de almas sobrecarregadas. E acho muito interessante e importante o que Kardec diz, que aquele que nada espera após esta vida, morreu, acabou. Ou aquele que simplesmente duvida, portanto, a dúvida quanto ao nosso futuro e a dúvida quanto à confiança na justiça divina faz com que o nosso fardo fique mais pesado. Portanto, precisamos estudar para conhecer o que o futuro nos reserva e de que maneira a justiça divina se expressa. É o que nos ensina o Espiritismo. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Isto é, Kardec está dizendo que Jesus impõe uma condição. Essa condição está na lei por ele ensinada, ou seja, nos próprios ensinamentos do Mestre. Seu jugo, daqui a pouquinho a gente vai ver o que significa, é a observância dessa lei, ou seja, pautar nossa vida de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Pois bem, quando nós pensamos em Jesus, quando nos estudamos os seus ensinamentos, nós nos detemos nas curas realizadas por ele, nos seus muitos discursos que ele fez, não somente ao povo sofredor da Galileia, mas também aos orgulhosos fariseus em Jerusalém. Mas nós nos esquecemos de um aspecto, do Jesus Consolador. Ele veio nos trazer a boa nova. Ora, boa nova é uma boa notícia, é uma novidade e tanto. E uma boa notícia é portadora de alegria, de esperança, de encorajamento. Ninguém traz uma boa nova que faça com que a gente se torne mais decaído do que já estamos. E nós esquecemos desse aspecto. Nos lembramos de Jesus como médico das almas e do corpo, nos lembramos dos discursos de Jesus, das suas exortações, das suas advertências, mas esquecemos do Jesus Consolador. Ele veio para ensinar, exemplificar e consolar. Por isso, Kardec deu a este capítulo o título de O Cristo Consolador. Então, vamos adiante. Isto é um jugo, é a canga que a gente coloca sobre os animais
para realizarem algum trabalho. Um exemplo aqui. Mas o interessante é que até mesmo nas ordenações de Moisés no Antigo Testamento, ele orientava o povo de que a canga só poderia ser usada com animais de mesmo porte, de mesmo tamanho, de mesma força e iguais. Porque eles também diziam que o jugo não pode ser desigual. Não pode ser colocado sobre o mesmo jugo um boi e um cavalo. Então, no caso, o jugo de Jesus é de igual para igual. Amor e caridade. Luz e caridade. Amor e sabedoria. E se o jugo que ele nos impõe é leve, significa que o jugo é para dois seres, certo? O jugo de Jesus, um é para ele e o outro para quem é? Para nós. Isso significa que ele vai estar lado a lado conosco. Olha que coisa interessante, gente. Qualquer um naquela época, lembrando a Galileia era região agrícola, sabia muito bem o que significava o jugo para os animais. E Jesus vem e diz que ele também tem um jugo e que o dele é leve. E o jugo, segundo ensinavam as antigas escrituras, era de igual para igual. Então Jesus está ao nosso lado. Um pedacinho da canga é para ele e outro pedacinho é para nós. Isso é muito curioso, muito interessante, né? Dizendo que ele realmente estará conosco, certo? Mas também tem outro aspecto interessante para a gente lembrar dos tempos de Jesus. Os judeus viviam também sobre dois jugos que não traziam paz, não traziam alegria, nem esperança, nem encorajamento. Um deles era o jugo imposto pelo domínio romano. E o outro jugo era imposto pelas leis da crença judaica. Essas crenças impostas pela lei judaica, na verdade, tinham sido impostas pelos próprios fariseus. Ou seja, eram tantos mandamentos a serem cumpridos na prática da lei judaica, que elas não traziam, e outra, eram práticas exteriores de adoração a Deus, que já não suprimiam as aflições daquele povo. Então vem Jesus e diz, olha, vocês já sofrem dois jugos difíceis de aguentar, que não estão trazendo nada para vocês, mas o meu jugo não pesa. Ele é leve e só impõe amor e caridade. Amor, sabedoria. Luz para o saber e caridade, amor para o coração. É isso. Pois bem, gente, a lição é curtinha. As palavras de Kardec são 2 parágrafos somente. Mas eu vou aproveitar uma lição muito bonita neste livro, Quem é o Cristo?, psicografado por Francisco de Paula Vitor, o venerando Padre Vitor, da cidade de Três Pontas, Minas Gerais. Padre Vitor foi o primeiro sacerdote negro no Brasil, filho de escravos. Foi conduzido ao seminário em Mariana, quando ele já tinha 17 anos. Mas os seminaristas ou os candidatos ao sacerdócio, normalmente eram pessoas de famílias ricas. E Padre Vitor, quando entrou no seminário, além de ser pobre, preto, era filho de escravos. O que aconteceu com ele? Ele acabou se tornando o escravo, o servo dos outros seminaristas orgulhosos. Francisco, engraxa minha bota. Francisco, arruma minha cama. Francisco, varre o meu quarto. Sabe o que ele fazia? Ele fazia. Tudo o que lhe pediam, ele fazia com amor, bondade e alegria. E ele venceu os outros meninos orgulhosos seminaristas com o poder e a força do seu amor
e da sua bondade. O venerando Padre Vitor, nesse livro, ele tem uma lição belíssima, falando justamente sobre o vinde a mim. A lição é muito extensa, então eu escolhi alguns parágrafos para ilustrar esta passagem do Evangelho. Para quem não conhece esse livro, eu recomendo muitíssimo, porque Padre Vitor tem uma sensibilidade profunda para falar de Jesus, para falar sobre o Evangelho. Mas ele fala de uma maneira, numa linguagem compreensível. E é isso que faz com que esse livro realmente traga muitas lições para a nossa atualidade. Ele começa com essa colocação. Por mais que a alma humana busque projeção e apoio nos dias de árduas lutas e de graves testemunhos, em coisas e pessoas, terá que encontrar frustrações e desalento, em razão de ordem mesma da vida. Em outras palavras, quando passamos por árduas lutas e graves testemunhos, pelos momentos de aflições da vida, não adianta buscarmos soluções para os nossos problemas e dificuldades em coisas e pessoas. Porque coisas e pessoas são tão passageiros e tão imperfeitos quanto nós mesmos. E como consequência, por justamente buscarmos apoio onde não encontraremos solução, o que é que isso acarreta? Frustração e desalento. Em outras palavras, se está ruim, vai ficar pior. É assim que ele começa a sua lição, comentando o vinde a mim, o mais sublime convite do Evangelho. Padre Vitor diz, vinde a mim, propõe o celeste amigo. No entanto, a proposta do mestre, isso já é no finalzinho da lição, porque é muito extenso para a gente trazer integralmente. No entanto, a proposta do mestre é de auxílio e clareza, uma vez que ele não promete retirar o problema da vida de ninguém. Precisa ficar bem claro isso, né? Não se compromete a evitar que cada um resgate o que deve perante as leis da consciência. Ele acena, isso sim, com o alívio, com a ajuda, com o socorro na quadra mais complexa. O apoio do Cristo é assim, de importância capital para cada um e para todos nós. Se por um lado, ele não retira o fardo da cota das nossas responsabilidades, por outro, jamais nos deixa a míngua da sua luminosa presença, o que será sempre garantia de fortalecimento para o enfrentamento da asperidade. Só mais um comentário a respeito de Padre Vitor, gente. Nos finais de semana ou nos dias reservados às visitas para os seminaristas, vinham os familiares, né, na certa trazendo quitutes e todas aquelas coisas para eles. Só tinha um que não recebia visita de ninguém. Era o Padre Vitor. Ele era filho de escravos. E nesses momentos ele se refugiava nos seus cantos pelo seminário, e aí mais ainda que ele mergulhava no Evangelho. Mais ainda que ele buscava em Jesus o sustento para a sua solidão. E a lembrança, certamente, dos seus pais. Então, o que ele está comentando aqui também é algo que ele conheceu muito de perto, né? A ajuda de Jesus é essencial para a conquista da nossa harmonia gradativa nos quadros das lutas humanas, porque à medida que nos vai auxiliando, vai nos informando a respeito dos motivos da nossa dificuldade, da perturbação que nos atinge. Porque a pergunta mais comum nos nossos momentos de dificuldade é: por que, Senhor? Por que estou passando por isso? Então, além de consolar,
Jesus nos traz explicações, né? E Padre Vitor continua. Com Jesus, fica mais fácil entender que ninguém se acha no mundo como se estivesse numa estação de entretenimento permanente. Ninguém vem aqui passar férias. A Terra se mostra também como uma escola bendita, que nos vai permitindo verificar que o destino de todas as coisas, é passar. Tudo passa. Coisas e pessoas. E que cada companheiro ou companheira ao nosso lado tem a sua própria cruz a conduzir, não lhe sendo possível dar atenção continuada ao nosso madeiro. Por isso que Padre Vitor começa falando lá no início, no primeiro parágrafo da sua lição. Não podemos nos apoiar em coisas e pessoas, porque, sobretudo, cada um tem a sua própria cruz. É tão imperfeito quanto nós. Também tem as suas agruras, os seus apertos, e não poderá nos dar uma assistência 24 horas, todos os dias da nossa vida. Nem terá respostas para todas as nossas aflições. Esse é um erro grave que nós cometemos. Nós buscamos, e é justo que se busque, o apoio de profissionais especializados dentro das agruras pelas quais passamos. É o que nós fazemos primeiro. E nos esquecemos de Jesus, de procurar por Ele primeiro. O Cristo é assim, para todos nós, a fonte do ansiado alívio para todos os tormentos, para todas as lutas e dores, impulsionando-nos para que aprendamos a solucionar intricados enigmas por meio da nossa comunhão com seus ensinamentos. Não apenas nas quadras de aperto e infelicidade, mas também quando tudo nos sorri, quando o sol brilha sobre as nossas estradas, pois esse é o melhor tempo de fixarmos o aprendizado para os tempos de invernia, para os tempos de sofrimento. Quando tudo está bem, deu aquela folga, o aperto passou. Então, é nos momentos onde as coisas estão mais leves que nós precisamos fixar melhor os ensinamentos que os momentos de sofrimento nos trouxeram. É isso que ele diz aqui. Por fim, Padre Vitor encerra com estas palavras. Busque-o, você também, em cada dia de sua vida, com alegria interior, instalando em si mesmo os prenúncios da paz, que o vacinará contra os maus tempos da alma, dando-lhe resistência para facear com bom ânimo todo e qualquer testemunho pelo qual tenha que passar. Acho muito interessante ele comparar a nossa comunhão diária com Jesus como uma vacina. Assim como no campo material, a vacina nos protege. E a nossa comunhão diária com Jesus também nos protegerá, dando-nos resistência e alívio. Certa vez, naqueles momentos difíceis que nós não conseguimos imaginar, pelos quais Chico Xavier passou, ainda inexperiente nas maldades da vida e na sua inexperiência também na mediunidade, ele rogou muito o amparo dos amigos espirituais. E Emmanuel lhe aparece e lhe diz, pega o Evangelho segundo o Espiritismo e abre em qualquer página, que você vai ter a resposta. Qual capítulo caiu? O Cristo Consolador. E Emmanuel ainda não deixou barato, disse para ele, está vendo, Chico? Jesus vem aliviar, ele não vem resolver os seus problemas. E é isto o que Padre Vitor também chama a nossa atenção e nos convida para buscarmos, porque o convite é feito por ele, por Jesus. A mobilização íntima é nossa. Mas tem mais um tantinho ainda do Chico.
Chico Xavier, a sombra do abacateiro. Esse abacateiro existe ainda, viu, gente? Lá em Uberaba, na Vila do Pássaro Preto, quando não existia ainda nenhum puxadinho para eles fazerem o culto do Evangelho, naquela vila, naquele bairro habitado por pessoas mais necessitadas, ele fazia o culto do Evangelho à sombra de um grande abacateiro. E, claro, o povo ficava apinhado em volta dele. Além disso, sobre uma mesa bem tosca, bem rudimentar, as pessoas colocavam garrafas com água para serem fluidificadas. Deus me deu nesta existência a oportunidade de estar nesse lugar e presenciar com esses meus próprios olhos o que acontecia com a água nas garrafas. Ninguém levava água com gás, mas a água borbulhava. E o cheiro fortíssimo de rosas. O ambiente era emocionante. E mais emocionante ainda, porque muitas pessoas levavam mantimentos para distribuir às famílias. Sobretudo o pão, que seria do tamanho mais ou menos de uma baguete pequena. E às vezes o pão sobrava. E eles, vejam só, era tanto que sobrava. E aí quem comia? Nós. A gente ganhava um pão. Gente do céu, que delícia comer aquele pão lá naquele lugar do lado de Chico Xavier. Era o melhor prato do mundo. E a gente saía alimentado do corpo e da alma. E realmente esses momentos, os comentários de Chico Xavier sobre as lições do Evangelho, né, porque ele também levava o Evangelho segundo o Espiritismo, seu companheiro inseparável, e abria numa página qualquer. Claro que o ensinamento era para alcançar a maioria. Às vezes, alguns dos presentes, conhecedores do Evangelho, também faziam seus comentários. E Carlos Bacelli, na época ainda muito jovem, anotava os comentários de Chico. E desses comentários surgiu um livreto que se chama exatamente com esse título, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Quem passar por lá pode buscar, porque o abacateiro ainda existe, lá na Vila do Pássaro Preto. E numa das vezes, a lição que caiu foi justamente esta: o vinde a mim, o Cristo Consolador. E nos seus comentários, Chico disse isso. Seja a nossa situação qual for, a de criaturas iniciantes do conhecimento do Evangelho ou conhecendo muito, se já praticamos ou não praticamos, é a criatura que deve se decidir a ir com Jesus. Ele prometeu apenas nos aliviar, para continuarmos carregando o fardo que necessitamos em nosso próprio benefício. E tem o ditado que diz, né, Deus dá o frio conforme o cobertor, não é? Alguma coisa nesse sentido. Mas, na verdade, o fardo que nos está reservado, ele vem de acordo com a nossa capacidade de resistência. Então, porque senão Deus não seria justo. Tá bom, gente? Então, essa lição bastante curtinha deve ser o farol na nossa vida. Por isso, nós começamos janeiro com esse sublime convite, o convite mais amoroso de Jesus. E, para encerrar, deixo aqui uma frase de Joana de Ângeles, do livro No Rumo da Felicidade, onde ela diz: toma Jesus como modelo. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos, a única que eu consigo guardar. Jesus é nosso guia e modelo. Modelo para tomarmos como exemplo e guia para seguirmos. E não te preocupes com mais nada. Como é difícil não nos preocuparmos com mais nada. Realizando o teu dever, como também é difícil realizarmos diariamente os nossos deveres, sobretudo os mais pequeninos, aquele para o qual renasceste. Então eu desejo sinceramente a todos nós que se renovem os nossos propósitos de continuarmos com Jesus todos os dias, de realmente seguirmos
pautarmos nossa existência de acordo com os seus ensinamentos, porque a garantia é absoluta. Nos nossos estudos do Evangelho, lá na nossa casa espírita, nós costumamos fazer o seguinte comentário: não podemos aceitar as palavras daqueles que dizem dessa maneira: o mundo está perdido, a humanidade está perdida, a maldade cresce, a violência não se abate. Quem diz assim não crê no amor de Jesus por nós. Não crê no poder do Pai Criador para transformar nossos espíritos, ainda imperfeitos, em espíritos redimidos. Não podemos aceitar quem diz que o mundo não tem jeito, que a humanidade não tem jeito, que o homem vai de mal a pior. Isso é mentira. É passageiro. Se confirmarmos as palavras de quem assim diz, nós não acreditamos nesse imenso amor que Jesus tem por todos nós. E haveremos de vencer com Jesus a cada dia em nosso coração. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada.